Vamos começar agora o que nos interessa. O extraordinário poder da comunicação e da oratória para atingir objetivos para o sucesso pessoal e profissional. Como eu disse, eu tenho 5 tipos de palestras. Superando desafios, tem outra que chama-se a arte de se relacionar com sucesso. É só para ensinar as pessoas a terem relações interpessoais, que é o maior inimigo do ser humano nos dias atuais. As pessoas não se relacionam. A outra chama-se o magnífico mundo da leitura, porque sem leitura não tem saída. Nós somos literalmente um país de analfabetos. Recentemente, há 3 meses atrás, a ONU publicou um relatório que o Brasil é o país mais analfabeto da América Latina. O brasileiro lê 2 livros por ano, o argentino lê 18, o brasileiro lê, o europeu lê 45. Vocês pensam que é fácil fazer isso? Na vida a gente encontra pessoas todos os dias que têm inveja. Aqui mesmo tem pessoas que têm inveja, chega para pessoas que são parentes meus, diz lá, escrever um livro, todo mundo escreve. É lógico, se você quiser escrever um livro, você pode escrever, mas estude, pesquise, porque é igual fazer uma música. Ora, Cartola lançou o primeiro disco dele com 65 anos de idade. Ele era um simples pedreiro, mas era um poeta, era um gênio. No entanto, as maiores porcarias que se vende hoje, que se ganha dinheiro com a indústria fonográfica, é o quê? São essas porcarias que se tocam no dia a dia, que meu ouvido não é lixo para estar ouvindo essas porcarias. Mesmo assim, é a leitura. Se você não lê, não tem saída. Você vai se tornar um advogado analfabeto. Se colocar, mandar fazer uma petição, você é advogado, se 3 fizer uma petição digna de um 10, com louvor, os professores sabem disso, será uma festa. Então veja bem, por que as pessoas têm medo de falar em público? Não tem segredo de falar em público. Não existe segredo, desde que você tenha conhecimento, desde que você tenha habilidades e desde que você tenha atitude. É um tripé: cabeça, tronco e membro. Eu tenho conhecimento, eu tenho habilidades, porque sei dominar meu corpo, e eu tenho atitudes, que é andar, porque é caminhar, é andar, é fazer. Portanto, veja só, a insegurança, a falta de conhecimento, porque se você não tem conhecimento, você vai ficar inseguro, conhece perfeitamente o assunto, mas não sabe transmitir o seu conhecimento, porque é inseguro, exatamente. Uma coisa é você saber perfeitamente o assunto, outra coisa é você saber transmitir aquele conhecimento. Por que eu coloquei ali falta de experiência? É evidente que a gente vê que a falta, sabe, nós sabemos que a falta de experiência é algo que acompanha o ser humano. Por exemplo, o homem, quando envelhece, as pessoas dizem o quê? Ele é mais velho, tem inteligência, mas às vezes tem experiência. Mas às vezes você vê um sujeito com 70, 80 anos de idade, é um ignorante. A velhice não serviu para nada. Ele é apenas mais uma pessoa que vegeta, porque ele não acumulou conhecimento ao longo de sua vida. Então, preste bem atenção. Exatamente em cima dessas coisas. Vocês que têm dificuldade de falar em público, de se comunicar com as pessoas, se preparem, leiam e procurem adquirir conhecimento para passar mais adiante. Qual é o conceito de comunicação? Por que eu coloquei ali a Chateaubriand? Todos nós aqui, eu acredito que todo mundo aqui saiba o que foi Assis Chateaubriand. Pois é, Assis Chateaubriand, ele, paraibano de um cruzeiro, construiu o maior império jornalístico da América Latina. E eu tenho o prazer, a honra e a satisfação de dizer, vocês vão ver na orelha do meu livro, dizendo: eu fui o único repórter feito nas relações de um norte aqui, porque não tinha curso de comunicação aqui ainda na universidade. Depois eu saí e fui embora para o Jornal do Brasil e o Globo. Então veja bem, qual é o conceito de comunicação? É muito simples.
é o ato ou feito de comunicar ou transmitir alguma coisa. É um aviso, um comunicado, uma informação. Isto no sentido simples. É apenas uma informação. Ele chegou, ele vai, ele foi, choveu. É uma informação. O Botafogo foi campeão, o Flamengo perdeu. E aí, ó, qual é o conceito de oratória? É a arte de falar em público, a eloquência. Mas isto não é coisa nova. Vejam bem, se nós estamos em 2003, as pessoas têm dificuldade de falar em público. Tem dificuldade de falar em público. Mas isso não é novo. Vou mostrar para vocês que isso não é novo. Olha lá. O pai do diálogo, quem foi? Vejam. 469 a.C. E ele morreu. Quando Sócrates foi condenado à morte, obrigado a tomar sepulta, ele morreu para que nós pudéssemos estar aqui. Para que eu pudesse estar aqui falando para vocês. A retórica, a arte da palavra, da oratória, a eloquência, que é a arte de persuadir. A eloquência não é mais nada do que você saber transmitir as suas ideias. E isso, todo mundo aqui, eu acredito, ou a maioria, aqui é eleitora, sabe muito bem ser convencido pelos políticos e dar aquela coisa tão gratuita, né? Que faz com que a gente sofra durante muito tempo, que é uma coisa chamada voz. Você foi persuadido por quem? É a mesma coisa na conquista. Hoje a gente vê reportagens do Fantástico recente sobre as cantadas malfadadas dos homens e das mulheres. Perguntando, a cantada. É aquela história, se você não sabe pedir, não vai ganhar. Então, olha, epistemologia é estudo, conhecimento, mas isso não é de hoje. Se você não estuda, você não vai adquirir conhecimento. Saber com e familiaridade. Essas são três coisinhas básicas, tão comuns, mas que na arte da comunicação, porque a comunicação é uma arte, elas decidem. Por quê? Saber que é a coisa mais normal do mundo, né? Agora, saber como, meu amigo, é aí onde vem, né? Saber que eu sei que o Botafogo foi campeão. Se eu não fui para o estádio, eu não vi como foi o lance do gol. Mas eu só vou saber como foi o lance do gol se eu assistir pela televisão. Alguém aqui gravou os gols do Botafogo? Aí eu poderei ver. E o que? Familiaridade. O que é a familiaridade? Por exemplo, como é que eu poderia vir participar, fazer uma palestra para falar sobre assunto, por exemplo, sobre direito do trabalho? Se eu não sei o direito do trabalho, eu preciso ter um saber e dominar a minha praia. E essa é a minha praia, que é comunicação e oratória. Que, aliás, não é só minha praia. Eu estou sendo egoísta com vocês, porque é a praia de todo mundo. Porque sem comunicação, ninguém vive. E isso a gente aprende no berço. Quando a mãe tira do peito e coloca no berço, não demora meia hora que o moleque está chorando. Ele quer o quê? Ele quer comer. Ele quer o quê? Se alimentar. Então você tem que ter o quê? Saber separar. Saber que, saber como. Há uma diferença do saber como. E o saber como você só adquire por meio do conhecimento. Assim como a familiaridade. Você precisa se familiarizar com determinado tema para que você aprenda. E aí a gente passa logo a seguir para a teoria das ideias. Se é para falar em discurso, se é para falar em comunicação, a gente precisa viajar um pouco, porque nada se cria mais, tudo se copia, tudo se transforma. E os nossos mestres, eles existiram muito antes de Jesus Cristo. Muito antes de Jesus Cristo, embora nós saibamos que Jesus Cristo se dispensa qualquer comentário porque foi um ódio. Chegarei nele. Teoria das ideias. Foi ele que implantou a teoria das ideias. A teoria das ideias. Foi ele que ele praticamente implantou definitivamente a arte da epistemologia. Porque Sócrates não escreveu nada. Sócrates não deixou nada escrito, ele só falava. E Platão, como seu discípulo, passou a anotar os discursos de Sócrates. Portanto, Platão nada mais era do que um repórter de plantão. Ele via o mestre falar e anotava tudo.
E ali, ó, foi ele que iniciou essa palavrinha, retórica, que é exatamente isso. O que é retórica? O que é retórica? É exatamente a arte da conversação. Você saber conversar, transmitir as suas ideias. A eloquência, o discurso, a palestra, que passou a transformar vidas. A escrita e o estilo que vieram a ser aperfeiçoados por volta já no século XVIII por Schopenhauer. Esse homem passou 42 anos da vida dele lutando para que aqueles que achavam que ele queria ser melhor do que os outros acabassem sendo ultrapassados pela própria sociedade e ele fosse trazido exatamente o quê? Para o ápice da glória. Hoje muitas pessoas acham e pensam que sabem escrever. Eu, particularmente, me considero um escritor dentro da média. Um escritor dentro da média, eu não sou nenhum gênio. Eu não sinto nenhum gênio, embora os meus livros, graças a Deus, sejam bastante respeitados pela crítica no Brasil e fora do Brasil. Mas foi ele quem criou uma palavrinha chamada estilo. Alguém por acaso aqui sabe o que é estilo de escrever? Você escreve com estilo quando você vai escrever um e-mail para sua namorada, para sua mulher, para sua noiva. Sabe escrever alguma coisa? Por que você não sabe? Porque você não aprendeu. Aí vai escrever coisas que, na verdade, são decepcionantes. Ali, ó, preste bem atenção nisso aqui, ó. Isso aqui, olha aqui essa imagem aqui, a caverna pessoal da ignorância. Eu costumo dizer, por ser uma pessoa que leio e estudo e pesquiso, que o ser humano ele não evoluiu de maneira nenhuma. A gente vê pela violência, pela ignorância e pelas relações interpessoais inexistentes dentro da própria sala de aula. Veja bem, eu voltei a estudar agora porque eu quero aprender. Eu quero aprender não só direito, como quero aprender como vivem as pessoas no dia de hoje. A diferença de 30 anos atrás, 40 anos atrás, quando eu vivia dentro de uma sala de aula, para hoje. Será que mudou alguma coisa? O que é que mudou no ensino? Existe uma relação entre mestres e alunos? Existe uma relação entre alunos e professores? Olha ali, ó. Quem nunca leu isso aqui tem que pesquisar. Isso aqui chama-se a caverna pessoal da ignorância. É você viver mergulhado dentro do seu próprio mundo ignorante, que só olha para o seu umbigo e não tem nada de conhecimento de vida para se comunicar, para estender as mãos, para dar um sorriso e para se relacionar de forma amistosa com as pessoas. Eu coloquei ali, ó, Case e Siracusa. Ali foram 3 episódios que aconteceram na vida de Platão, que o deixou bastante decepcionado, porque Siracusa, vejam bem, Siracusa, havia 3 reis de Siracusa. O primeiro era pobre e tornou-se rei. Morreu assassinado. O segundo era filho. Esse foi derrubado do trono e morreu no ostracismo. O terceiro, que também os 3 eram amigos de Platão, que era amigo de Platão, todos os 3 de Siracusa, também, por causa da ignorância, morreu assassinado. E foram 3 pessoas que não quiseram evoluir como seres humanos usando a arte da comunicação. Porque Platão, ele passou a vida dele estudando para contribuir com a humanidade. Depois veio esse aqui, que é para formar o verdadeiro tripé da construção do maior legado de comunicação que foi deixado para a humanidade. Porque sem comunicação não existe de maneira nenhuma, não existe. Nós vivemos na era do conhecimento. Acabou a história industrial. A história industrial nasceu na Revolução Francesa e nós estamos em 2013 na era da comunicação. Quem não se comunicar vai perder o trem da história, porque eu digo, a democracia é um sistema de governo falido e quem vai responder isso para o mundo é uma coisinha chamada comunicação. Vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo. Bom, esse aqui é o pai da lógica, Aristóteles.
Ele criou que a lógica formal, que é uma coisa muito simples, que todo mundo aqui sabe, né? P é o quê? 1 mais 2 que é igual a 3, coisa mais fácil do mundo. Portanto, ele ensinou que a e raciocinar. Porque, na verdade, ele apenas fez aquilo aflorar, porque ela já existia. Porque todo mundo já raciocinava, mas não sabia o que era o raciocínio. Então, olha aqui, o estudo do raciocínio válido, utilizado mais em atividades intelectuais. Daí que nasceram os grandes estudiosos, os grandes filósofos, porque a filosofia é a mãe de todas as ciências e a mãe de toda a sabedoria. Filosofia, matemática, semântica, ciência da computação. Ali uma legenda de Aristóteles e seu mestre, Platão. Bom, criamos o tripé da comunicação. Todo mundo sabe, mas a gente vive em 2013 e as pessoas não dão importância ao verdadeiro significado da comunicação. Não dão importância. Não sabem o quanto vale a comunicação.